Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amado. No dia de hoje eu aqui vou compartilhar convosco uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Então eu já vou aqui lendo e de imediato já vou tirando algumas lições e algumas interpretações. Lembrando que essa passagem vai ter a primeira parte e a segunda parte. Então, este vídeo, para quem está a assistir, é a primeira parte, mas também terá a segunda parte. Assim diz a palavra no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 10. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas, nestes termos: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nele o que eu te ordenar. Foi dirigida pela segunda vez a Jonas a palavra, porque pela primeira vez, quando foi dirigida, Deus disse: vai falar para o povo de Nínive que os seus pecados chegaram até a minha presença. Ou seja, vai falar para o povo de Nínive que o pecado deles chegou até os céus. Depois ele foi um pouco rebelde, aconteceu o que aconteceu, foi engolido com um peixe. Agora a palavra voltou novamente a Jonas. A palavra pela segunda vez chegou a Jonas nesses termos: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nele o que eu te ordenar. Aqui eu gostei dessa expressão, a grande cidade. Provavelmente, se Deus está a dizer que era a grande cidade, é porque o povo de Nínive, por algum tempo, era um povo obediente. Só que acabou se convertendo para o lado ruim, acabou fazendo pecados que inclusive já tocavam a presença de Deus no céu. Então, aí era preciso enviar um homem de Deus, e Deus inclusive acreditou em Jonas, né, para poder levar a sua palavra ao povo de Nínive. Então, Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. E isso também é bom, quando você dita alguma coisa para você fazer com Deus, você tem que fazer. E aqui Jonas fez de imediato, foi a Nínive. Nínive era uma cidade imensamente grande e eram precisos 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro a apregoar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a palavra. Essa era a mensagem que Deus tinha passado para Jonas, e Jonas passou para o povo de Nínive: dentro de 40 dias, Nínive será destruído. Por que Nínive será destruído? Por causa dos seus pecados que haviam chegado até os céus. Por que nós vamos ser destruídos? Por causa dos pecados que todos os dias nós cometemos. Eu não sei qual é o pecado que você faz, quais são os pecados que você comete. Eu também tenho os meus pecados, mas eu falando para mim mesmo: olha, Hamilton, eu sou Hamilton, eu serei destruído por causa dos pecados que eu cometo todos os dias. Mas eu também serei salvo por causa de coisas boas que eu faço juntamente com a minha fé. O povo de Nínive será destruído dentro de 40 dias. E essa mensagem era supostamente ser passada para o povo de Nínive durante 3 dias, porque Nínive era uma cidade muito grande. Mas Jonas fez isso em um dia. Podemos pensar por Jonas ser um jovem um pouco rebelde, lá por causa daquela história que ele foi dito para fazer alguma coisa, acabou não fazendo. Nós podemos pensar que talvez Jonas aqui não fez com aquela toda vontade, então despachou a mensagem que era suposto fazer em 3 dias, ele fez em um único dia. Mas talvez também podemos dizer que, já que ele tinha aprendido uma lição, talvez ele fez com mais flexibilidade, de modo a passar essa mensagem o mais rápido possível, porque não era uma mensagem qualquer, era uma mensagem de destruição. Então talvez ele queria com que todo mundo tivesse essa informação. Não sei ao certo, mas eu acredito que talvez seja por essa razão. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro a pregoar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus
ordenaram um jejum e vestiram-se de saco do maior ao menor. Preciso entender que os habitantes de Nínive acreditaram em Deus. Ou seja, aquele povo que estava a cometer os pecados, que até inclusive chegavam à presença de Deus, quando receberam a mensagem de que Nínive será destruído dentro de 40 dias, acreditaram na palavra, acreditaram em Deus. E essa mesma mensagem no dia de hoje está a chegar para si. Essa mensagem no dia de hoje está a chegar para nós. A qualquer momento nós seremos destruídos se permanecermos dentro de nossos pecados. Essa destruição pode ser não ser aqui na terra, mas com certeza quem está no pecado será destruído. E quem está na santidade será exaltado. Eu gostei quando dizem que a palavra, os nínives acreditaram em Deus. Agora, você talvez esteja no pecado, eu também esteja no mesmo pecado. Será que, apesar dos pecados que nós cometemos todos os dias, estamos a acreditar em Deus? Porque aqui tem uma coisa que eu vejo que tem a ver com a forma de conversão antes de Nínive. Quando receberam a mensagem, acreditaram em Deus, ordenaram um jejum e vestiram-se de saco, do maior ao menor, da pessoa mais velha até aquelas crianças que lá existiam. Acreditaram em Deus, fizeram jejum, ou seja, fizeram orações de jejum e vestiram-se de saco, fizeram sacrifícios. Isso tem a ver com conversão. Quando você decide converter, primeiro passo, você acredita em Deus. Em seguida, você faz orações de jejum, inclusive faz sacrifícios. Os sacrifícios podem ser diferentes. Eles vestiram-se de saco. Vestiram-se de saco. Vestiram de saco. Eu não sei, no dia de hoje, você está no pecado. O que você está a fazer? Está a acreditar em Deus? Está a fazer orações? Está a fazer jejum? Qual é o sacrifício que você está a fazer? Está indo à igreja? Está a ajudar as pessoas? Qual é o sacrifício que você está a fazer? Porque não basta dizer que eu converti, já não estou mais no pecado, mas ainda continua pelos mesmos caminhos. Então, os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, fizeram jejum e sacrifícios. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive, o que significa que antes mesmo da notícia chegar ao rei de Nínive, o povo de Nínive, uma parte do povo de Nínive já estava a fazer orações sem que o próprio rei ordenasse isso. Interessante. O povo de Nínive já fazia jejum e já fazia sacrifício. E o rei, ouvindo isso, ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em outras palavras, o rei também fez as mesmas coisas que o povo fazia. Um bom gesto. Esse foi um gesto bom desse rei. Porque se fosse outros reis, não iam fazer isso. Dificilmente um rei ia fazer isso. Um governador ia se rebaixar a fazer o que o povo está a fazer para poder ser salvo. Mas ele não. Ele também disse, não, eu vou ajudar o meu povo fazendo isso e inclusive eu com os príncipes vamos fazer um decreto. Vamos ouvir o que o decreto dizia. Em seguida foi publicado na cidade por ordem do rei e dos príncipes este decreto. Os homens e animais, os bois e as ovelhas não comam nada, não sejam levados a pastar nem bebam água. Os homens e animais cubram-se de roupas grosseiras e clamem a Deus com força. Converta-se cada um do seu caminho e da violência que é nas suas mãos. Converta-se cada um do seu caminho e da violência que é em suas mãos. Converta-se do seu caminho e da violência que está nas suas mãos. Clama a Deus com força.
essa mesma mensagem é para nós. Clamemos a Deus com força. Vamos mudar os nossos hábitos. Vamos tirar a violência nas nossas mãos. Vamos tirar a violência dentro dos nossos pensamentos, do nosso coração, e vamos nos purificando cada vez mais. Talvez assim Deus vai ter compaixão de nós. Quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Aqui houve uma coisa que eu entendo, é que aqui o povo de Nínive, inclusive com o próprio rei, eles entenderam que de facto estavam num caminho errado, reconheceram os erros e disseram que não, vamos converter. Eu acho que a melhor coisa que existe para uma pessoa que está a converter é primeiro reconhecer que de facto ele é pecador, ele está a fazer coisas erradas e ter a vontade de mudar. Mas o pior humano é aquele que, apesar de estar no erro, inclusive não quer reconhecer que é pecador, não quer reconhecer que ele erra. Meus irmãos, minhas irmãs, quase que todos nós somos pecadores. Mas é preciso clamar a Deus com força e mudarmos o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, tirar essa violência dentro dos nossos corações, tirar essa violência das palavras. É preciso sermos novas pessoas nesse 2024. Talvez assim Deus vai ter compaixão de nós. Deus viu as suas obras, e talvez não simplesmente naquele dia, né? Porque essa notícia, porque a notícia da destruição de Nínive, isso iria acontecer dentro de 40 dias. Então Deus viu as suas obras. É preciso entender que, mesmo quando Deus chama o povo de Nínive, tipo a grande cidade, significa que Deus também notava as obras que esse povo antes fazia. Depois fizeram todos os sacrifícios, fizeram essas orações, fizeram esse jejum. Deus também viu as suas obras. Mudaram, tiraram a violência que estava nas suas mãos e mudaram, converteram-se cada um do seu caminho. Deus também viu as suas obras. Qual é a lição que eu tiro aqui? É que sempre Deus está a ver as nossas obras, tanto as obras ruins, tanto as obras boas. Deus está a ver as nossas obras. Lembre-se sempre disso. Deus está a ver as nossas obras. Por vezes, não por vezes, muitas das vezes que nós fazemos obras boas, isso agrada ao Senhor. Mas cada vez que nós fazemos obras ruins, a nossa destruição está próxima. Não sei em quantos dias, em quantos meses, em quantos anos. Talvez vamos morrer, mas já temos uma conta por pagar. Porque o pecado, o preço, ou seja, o lucro do pecador é a morte, é a destruição. Deus viu as suas obras, como se convertiam, o modo que as pessoas se convertiam do seu caminho, e arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não lhes fez. Deus avisou que eu, em 40 dias, vou destruir. E de facto eu acredito que se eles não tivessem convertido dentro daquele período, se ele não tivesse convertido, não tivesse feito sacrifício, não tivesse feito jejum, Deus iria destruir o povo de Nínive. Então, se nós temos aqui o livro que sempre nos diz que o preço do pecador é a morte e que todos os pecadores serão destruídos, é uma notícia que apesar já leva anos, mas vai se cumprir. Mas para todos aqueles indivíduos, para toda aquela pessoa que for mudar o seu caminho, ter um modo de conversão, né? For fazer Jesus, for fazer orações, for ajudar as pessoas próximas, for amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo, tudo isso, para quem for a fazer isso, Deus vai mudar. Deus vai ter compaixão dessa pessoa. Se Deus havia prometido tirar a vida dessa pessoa, Deus não vai fazer isso. Mas acredite que o mesmo Deus que nós chamamos de Deus bom, Ele também fica zangado. E quando Ele fica zangado, não é por mal, não é porque Ele está fazendo mal, porque Ele é Deus, mas porque Ele não quer, ou seja, não quer mais conviver com pecadores.
O que Ele quer é que o pecador se converta. Simplesmente isso. Então, se nós temos corações duros, não é o problema de Deus, é o nosso problema. Porque existe todo esse lado. Existe a possibilidade de você fazer o bem e existe a possibilidade de você fazer o mal. Deus nos deu essa liberdade de escolha, fazer o bem e fazer o mal. Agora, será que é problema de Deus eu escolher fazer o mal? Não, é meu problema. Será que é problema de Deus eu escolher o bem? Não, eu fazer o bem. Então, Deus nos fez e deu essas duas possibilidades, mas depois Ele colocou um decreto, em algumas palavras, dizer, todo aquele que for a escolher fazer o mal, esse não será mais meu filho. E eu, um dia, lhe colocarei lá com o diabo e vou lhe destruir. Mas aquele que escolher fazer o bem, este sim é meu filho. Então, por vezes, você é aquele tipo, teve um pouco, lapidou um pouco do pecado e lapidou um pouco do bem. Ainda tem possibilidade. Deus diz assim, converta-se. Ainda há tempo para você poder se converter. Se você se converter, talvez eu tenha uma compaixão contigo e eu te salve para a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, eu fico por aqui. Lembrando que essa é a primeira parte deste vídeo. Mas eu fico por aqui e deixo tudo nas mãos de Deus. E que nós também tenhamos uma conversão tão rápida, assim como do povo de Nínive, possamos fazer Jesus, possamos acreditar em Deus e possamos fazer sacrifícios para Deus. E até o próximo vídeo.